Queridíssimos, bem-vindos ao canal do Direito. Eu gostaria de falar hoje sobre obras públicas inacabadas. Eu escolhi esse tema porque geralmente eu falo de direito administrativo pelo grande apreço que eu tenho à coisa pública. E analisando o que tem acontecido no Brasil nos últimos anos, e quando eu digo os últimos anos, eu estou falando da redemocratização para cá, depois de 1988, com a edição da Constituição Federal. Nós temos um problema com a concretização das obras públicas. Já foram instaurados vários procedimentos, a Controladoria Geral da União fiscaliza, o Tribunal de Contas da União tenta acompanhar o desenvolvimento das obras públicas, mas a maior parte das vezes eu tendo sempre a achar que o que acontece é a falta de compromisso da sociedade. E digo isso porque existe uma necessidade de cogestão entre aquilo que nós necessitamos enquanto sociedade e também aquilo que o poder público pode nos ofertar. Nós temos 5.570 municípios no Brasil. Desses 5.570 municípios no Brasil, 40% deles, dados da Transparência Brasil, não tem nenhuma rádio, nenhum veículo de comunicação. Muitos deles têm apenas um fiscal no município que é capaz de acompanhar, eventualmente, as obras que são necessárias para o desenvolvimento, e aí o desenvolvimento integral da sociedade. Como fazer para que isso funcione? Como nós poderíamos ter um município que atendesse ao que preceitua o artigo 37, principalmente o princípio da eficiência, tratando com cuidado da coisa pública, manejando esses recursos que muitas vezes vêm de uma fonte única, exclusivamente federal, para que essas obras sejam realizadas. Vocês poderiam me perguntar, Ana, por que esse assunto, por que essa escolha? Porque ontem eu passei por uma grande obra que está em vias de ser inaugurada aqui no Rio Grande do Sul. E essa obra vai ser entregue faltando uma parte. Não é uma crítica, muito antes pelo contrário, essa é uma prática na sociedade brasileira, lamentavelmente. Mas a obra vai ser entregue sendo que o Estado não conseguiu, e aí o Estado brasileiro, em conjunção de esforços com a Prefeitura Municipal, não conseguiu executar todas as medidas necessárias para que a obra fosse concluída e entregue na sua totalidade. Nós temos muitas obras, o Tribunal de Contas tem esses dados, e é assombroso o número de obras inacabadas no Brasil. Mais de 38% das obras acabam sendo inauguradas, faltando alguma coisa, faltando uma parte, ou deixando de implementar tudo aquilo que se espera de uma obra pública. Isso é perda de dinheiro. E quando eu falo em perda de dinheiro, essa perda de dinheiro é nossa. São os nossos tributos, são as nossas taxas, são os nossos impostos, as nossas contribuições sociais e de melhorias que são arrecadadas de todos os brasileiros na medida maior ou da menor possibilidade de arrecadação, de contribuição, que vão para o custeio desses financiamentos públicos. Em alguns casos, o município não tem força, e digo isso, não tem força política, não tem estrutura para pressionar o governo estadual, eventualmente o governo federal, para a conclusão das obras. E como nós ficamos? Com grandes elefantes brancos. Essa é uma expressão muito comum no Brasil. Meados dos anos 90, principalmente, as pessoas falavam, quando se referiam a obras inacabadas, como grandes elefantes brancos por causa do concreto. Ainda temos elefantes brancos e precisamos refletir de forma coerente sobre isso. Como vamos fiscalizar? Como eu disse, a grande questão é, se eu não tenho informação, como eu fiscalizo? Se eu não tenho veículos de comunicação livres e independentes, capazes de promover um acompanhamento da obra, um acompanhamento da destinação desses recursos públicos, como eu vou saber que realmente nós estamos atendendo aos princípios do artigo 37? Quem me conhece, quem já assistiu uma aula, sabe que realmente eu tenho uma fixação com o caput do artigo 37, dos princípios da administração pública, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Tenho a impressão de que se nós realmente obedecêssemos a esse princípio, tanto administrados como administradores, nós teríamos um êxito muito maior, não só na conclusão de obras, mas nós teríamos um êxito grandioso na condução do país. Na condução do país, na melhoria da qualidade de vida de todos os brasileiros.
Isso me preocupa. Esse tempo de desperdício, ele tem que acabar. Nós temos que começar a olhar para os recursos públicos, para a administração pública com cautela, com cuidado, com zelo. É preciso que todos nós sejamos chamados a esse combate e que de alguma maneira possamos acompanhar tudo o que acontece. Os municípios mais próximos, podem ou menos, precisam de ajuda do Estado e precisam da comunhão de esforços da União para o seu desenvolvimento. Muitos vivem única e exclusivamente das dotações orçamentárias da União. Não tem fonte própria para se desenvolver. E algumas obras são essenciais. Isso não pode ficar só a critério dos parlamentares, das emendas impositivas ou, eventualmente, do interesse de desenvolvimento de uma determinada região. Temos que desenvolver esse país como um todo, e isso passa pelo conhecimento da norma legislativa. Não vejo outra maneira e gostaria de compartilhar com vocês essa minha preocupação. Passei ontem por uma obra e quando vi que ela vai ser entregue, faltando realmente uma das alças necessárias ao acesso e à circulação de veículos, fiquei pensando, até quando vamos conviver com isso? Com mudanças de governo que, na realidade, atrasam o desenvolvimento da sociedade. Fica a minha reflexão, fica o meu convite para que os amigos possam me acompanhar. Temos vídeos novos todas as semanas no canal. Até breve, um grande abraço, tchau, tchau!